apresentar, então, rapidamente o professor Calini, mas antes, não tenho como não agradecer, assim, publicamente, a disposição do professor Calini, né, de dar esse presente para a gente, de abrir o congresso da Abrande com uma fala realmente fundamental, já que esse tema, né, que é internação compulsória para dependentes de crack, solução ou engano, é um tema muito presente, que por mais que a gente tente discutir isso, parece que sempre cai no vazio. Então, realmente, eu tenho a certeza que vai ser uma apresentação muito importante, muito rica, e que a gente vai aproveitar muito isso. Então, passo, então, a palavra ao professor Calini. Obrigado, professor Calini, pela presença. Pode ficar à vontade, o senhor pode assumir. Eu não sei como que muda? Vocês mudam daí? Daí? Só falar para mudar que ele muda, professor. Ponteira. Alguém tem uma ponteira? De baixo. Som. Boa noite. Eu inicialmente queria agradecer por demais o convite de estar presente aqui no 4º Congresso da Abrande. Eu quero também justificar. Cheguei um pouco atrasado porque eu ainda de manhã não sabia se eu ia conseguir levantar da cama. Eu estou com tremenda gripe, a voz está difícil de pronunciar, então vocês desculpem se eu ficar titubeando de vez em quando, né? Este assunto que eu resolvi abordar, ele veio à minha mente por causa dos acontecimentos em São Paulo, onde eu testemunhei. Eu, com meus 83 para 84 anos, participei dos desfiles do mês de junho, na rua, né? Tinha até alguma dificuldade, porque, às vezes, aquela centena de milhares de pessoas caminhando, havia uma voz: todo mundo sente-se. E eu ficava de pé, porque eu não consigo mais sentar com facilidade. Ficava ali meio atrapalhado, eu retardava um pouco o andamento daquele movimento extremamente bonito que ocorreu em São Paulo. Então, eu quero começar por citar alguns aspectos e tentar colocar dentro de uma visão política o que é esse problema de internação compulsória e o oponente a ele, que é exatamente a redução de danos, né, através do consultório de rua, que às vezes falo também consultório na rua, que eu nunca consegui perceber qual é a diferença. Então, próximo slide, por favor. Alguém tem que projetar para mim, porque eu não consigo. Olha, essa é uma cena do ano passado, quando a Polícia Militar do Estado tenta fazer desaparecer a Cracolândia, coisa que nunca se consegue, né? E no máximo que se consegue é desviar as pessoas de um lugar, deixando-as que elas fujam para outro local. E vocês percebem aqui 4 guardas da Polícia Militar de São Paulo espancando um rapaz usuário de drogas ali na Cracolândia, no centro de São Paulo. Não era só esse espancamento. Houve tiros de borracha, spray de pimenta, cavalos em cima, cachorros mordendo essa população, que foge em pânico num espetáculo extremamente difícil da gente olhar e não se revoltar, né? Mas eu não vim aqui para falar mal da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar de qualquer estado. Eu vim tentar entender o porquê desse tipo de comportamento. Será que esses guardas, essa Polícia Militar daqui, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pernambuco, da Amazônia,
é constituída por animais disfarçados de seres humanos? Eu acho que não. Eu acho que são todos seres humanos que se comportam de uma maneira X ou Y, dependendo muito da maneira com que foram treinados a executar as suas tarefas. Então, para mim, isso tem por trás disto algo que nós não entendemos bem, que é algo político, que é algo ideológico, aonde existem dois mundos, um mundo do direito, o mundo representado aqui pelos guardas que representam o Estado, né? E um outro mundo que é um mundo indesejável, o mundo do despossuído, o mundo do pobre, o mundo daquele que não tem vez, né? Então eu quero começar a discutir esse aspecto, por que isso ocorreu e as consequências disso. Eu vou citar mais alguns fatos para depois entrar no crack e na internação compulsória. O próximo slide, por favor. Olha, vamos lembrar de alguns fatos de São Paulo. Em 1992, mais de 100 presos foram assassinados pela Polícia Militar. Dentro da prisão, a polícia entrou metralhando e matando esses presos. E eram, então, policiais militares, muitos deles vindo da mesma origem de onde saíram aquelas pessoas presas, nas favelas de São Paulo. E acredita-se que a origem do primeiro comando da capital era um movimento em que os, entre aspas, bandidos, os traficantes, os criminosos, se organizam numa entidade muito bem organizada, começa aí e aparentemente continua 20 e tantos anos depois. Hoje, já foi denunciada uma outra ação desse PCC em São Paulo, na sexta-feira, que passou agora. Né, então, na realidade, nós estamos diante de dois fatos. Uma ação que gera uma reação. A ação, no caso, eu não tenho dúvida, foi produzida por policiais do Estado, policiais que estão para manter a ordem e que trouxe uma violência inaudita, e como consequência surge, então, uma reação daqueles que acham que não podem continuar vivendo sobre esse chicote. Né? O próximo slide, por favor. Os militares foram julgados agora em 2013. E a advogada que tomou conta da defesa daqueles, doutora Ieda, disse o seguinte, que eu tirei da imprensa. Ieda disse que outras pessoas também deveriam ser julgadas pelo massacre do Carandiru, como o ex-governador Antônio Ferreira Filho e o então secretário de Segurança Pedro Franco de Campos. Isso é um fato extremamente sério e que nós sabemos que é assim mesmo. Quer dizer, os políticos, em força de poder, eles têm uma ideologia de que o preso, o usuário de droga, a prostituta, não merecem a condição humana e que devem ser, de alguma maneira, enviados à prisão, escorraçados, tirados de fora. E do convívio, entre aspas, da humanidade. E eu vou citar outros exemplos, dando prova dessa minha afirmativa. Próximo slide, por favor. E aí eu mostro, então, o que aconteceu em junho desse mês, em São Paulo, Rio de Janeiro, mostrando claramente que havia uma espécie de uma doutrina a ser seguida. Esse é o desfile, o primeiro desfile que houve, né? Um desfile que foi pacífico, foi testemunhado por vários repórteres que, inclusive, fizeram suas declarações, inclusive o famoso, um dos ídolos da imprensa brasileira, eu lembro o nome dele daqui a pouco, que declarou na Folha de São Paulo que ele esteve na primeira noite na rua Maria Antônia, onde se localiza a Universidade de São Paulo, e que ele viu e testemunhou, o Hélio Casper é o nome dele, testemunhou cerca de 10 a 20 agentes da polícia investindo contra pessoas que estavam praticamente em paz, desfilando, não aceitando. Então, um aumento que houve do preço da condução. E vejam você como é que o rapaz está procedendo, e toda essa população parada, jovens, e aqui o policial atirando para cima, mas houve muitos outros. Esse é um espetáculo, assim, que essa polícia
ela não está para proteger a população. Ela está para contrariar os desejos da população expressa de uma maneira extremamente pacífica que era lá. E eu estava lá. E eu posso dizer que não havia baderna nenhuma, né? Eu sei disso, por ser testemunha ativa da situação. No Rio de Janeiro, que foram os dois estados, parece que agiram em conjunto, próximo slide, por favor, aparece uma outra cena brutal, né? Foi na mesma ocasião também no Rio de Janeiro. Tem aqui, vocês vão lembrar o Circo de Roma, tem aqui um gladiador, né, pisando em cima de duas pessoas. Podem ver que tem uma deitada, pessoa deitada, tem um braço aqui tentando proteger a pessoa que estava por baixo. Esse é outro espetáculo dantesco também, e que, na realidade, nunca poderia ser o papel da polícia de um Estado. A polícia de um Estado não tem essa função. Né? O próximo slide, por favor. E a Folha de São Paulo, então, em 2013, aqui é um engano, né, comenta o seguinte: o governador, o atual governador do Estado de São Paulo, como ele está presente no poder, não vou dizer o nome, falou que a PM agiu de acordo com as normativas e parabenizou a polícia. E o secretário de Segurança, também não vou dizer o nome, falou que as ações não tiveram nada de anormal. Ora, isso que nós testemunhamos, eu mostrei algumas fotos, não tem nada de normal, é uma visão totalmente distorcida do que é a sociedade e de que é as pessoas que dominam o poder durante um certo tempo, por votos, por expressão da própria sociedade, para se sentir mais seguro. Né? Próximo slide, por favor. Aí eu quero lembrar uma primeira experiência, isso há muito tempo atrás, do Cabo João. Né? O Cabo João, isso foi em 1954, 1953, eu estudava medicina nessa época, e eu tinha que trabalhar porque eu tinha família para sustentar, e eu então tinha que trabalhar durante o dia, e estudava parte durante o dia também, na faculdade, mas à noite, toda a noite, eu tinha que ficar estudando até 1, 2, 3 horas da manhã. Eu morava numa casinha muito simples, geminada, perto da Escola Paulista de Medicina, e a vidraça, tinha uma janela que dava para a rua, e eu ficava estudando na mesinha que tinha naquela salinha. Um belo dia, batem às 2 horas da manhã nessa janela, eu com medo, eu abro, é um soldado, depois eu sabia que era o João, que era cabo, a cavalo, fazia parte das duplas de Cosme e Damião, que saíam às noites em dupla para proteger a população. E ele viu uma luz acesa às 2 horas da madrugada, não sabia o que era, e resolveu, então, inquirir do que se tratava. Eu fiquei amigo desse cabo João, infelizmente eu perdi ele de vista. Ele deve estar com a minha idade, mais ou menos, espero que ele esteja bom como eu. Né? Meio capenga, mas ainda dando no couro. Né? Bom, as más línguas naquela época que combatiam essa tendência que existia na Polícia Civil Militar de São Paulo, em que o soldado tinha que estar na rua para defender a população, e eles caminhavam a noite toda em duplas, né? Eles apelidavam, em vez de a dupla Cosme e Damião, como eram conhecidos, como a dupla Romeu e Julieta. Já numa tentativa de causar assim, mal-estar, né? E provocar na própria Polícia Militar uma reação contra aqueles soldados. Próximo slide, por favor. Eu quero lembrar também que algum tempo depois, na década de 60, nós tivemos um problema incrível. O Chile, que era governado por um Allende, que era do Partido Comunista, na 5ª ou 4ª vez que ele se candidata, ele ganha a eleição, quando a situação estava muito ruim, por uma força tremenda, querendo derrubar um partido de esquerda, ele chama, então, e a população já estava nas ruas, né? Ele chama, então, o comandante do Exército e pede para que o Exército procurasse apaziguar a situação, porque estava havendo muito movimento. E quem era o comandante do Exército naquela época era o general Pinochet. Ele chega e fala: presidente, o Exército, quando vai às ruas, é para matar. E o presidente Allende não quis que o Exército fosse às ruas. 3 meses depois caiu Allende, e o Pinochet vai à rua e mata aos milhares as pessoas chamadas de esquerda
né, numa total também desencontro em termos da realidade da situação. Né. Eu estava no Chile desses 3 meses antes, eu vi que o Estado era mais ou menos semelhante ao que nós estamos vendo em São Paulo agora. O próximo slide, por favor. E aí nós voltamos, então, à Cracolândia, e não são militares, são agentes da saúde, né, e no Rio de Janeiro e em São Paulo, que tentam levar à força as pessoas para chegarem até as unidades básicas de saúde, para que fossem tratadas as suas comorbidades. Isso seria a função que deveria existir. Né? E nós sabemos que também, além das comorbidades, tentava fazer com que eles deixassem de usar drogas. Né? Então, evidentemente, nós temos aqui uma diferença muito grande. Não há possibilidade de haver um tratamento adequado, a não ser quando as pessoas chegam até a internação forçada, e com isso eles ficam presos e as comorbidades são tratadas. Mas o problema da dependência do uso, não. Próximo slide, por favor. E aí nós temos aqui um livro escrito pelo presidente de honra do Congresso. Guia do projeto Consultórios de Rua, tá certo? Aonde é ofertada a saúde pública, ofertada à sociedade uma maneira diferente de não fazer a prisão à força e levar contra a vontade o preso para ser tratado das comorbidades. Que é o consultório de rua, próximo slide, por favor, em onde eu, lendo o livro e acompanhando o consultório de rua em São Paulo, eu verifiquei que o que eles tentavam era, através da convivência, mostrar uma solidariedade, uma fraternidade e ganhar a confiança dessas pessoas que são todos desconfiados, todos têm medo do Estado, porque o Estado, quando entra, é para judiar, não é para ver. E eles não procuravam querer tratar as comorbidades no consultório de rua. Eles procuravam encaminharem em São Paulo para as unidades básicas de saúde. E a dependência da droga não era considerada uma prioridade para esse tratamento. Então, vocês começam a aparecer que existem duas tendências do Estado. Uma tendência através dos consultórios que são aceitos pelo Ministério da Saúde, e uma tendência da internação forçada através do governo do Estado de São Paulo, governo do Rio de Janeiro, e que já há um projeto de lei, uma tentativa de se transformar a internação compulsória como uma lei federal e ser obrigatório todos os estados assumirem. Né? E vejam claramente que não é a dependência que é o foco principal da atenção, dependência de droga. Próximo slide, por favor. E aqui eu estou mostrando umas fotos que eu tirei do livro, do Dr. Nery, e eu, quando vou mostrar os meus estados, eu fico um pouco sem graça, porque eu não consegui ainda fotos nem do meu estado, que eu sei que eles agem lá. Né? Então, tem aqui essa foto muito bonita dos meninos na rua desenhando. Próximo slide, por favor. Essa foto linda, né? Onde eu tenho a impressão que esse é uma pessoa idosa, naquela posição ali, não é? E 2 meninos, e aqui o agente do consultório de rua. Próximo slide, por favor. E aí nós surgimos, então, a origem da outra parte. A origem da outra parte. Este problema do Estado eliminar do seio da população, da sociedade, criaturas feias, com aleijões, pobres, ladrões, criminosos, etc. e tal, teve origem no ano 460 a.C., na Roma. Roma antiga, que dominava o mundo. E eram os patrícios de Roma, então os dominadores, queriam que Roma fosse um exemplo para o mundo na sua limpeza, na sua beleza, e também de não haver, então, transtornos da sociedade. Então, o que acabava acontecendo era que as pessoas que desafiavam a sociedade, se alguém tiver um aparelhinho desse aqui, puder me emprestar, porque esse eles carregam. Eles eram essas pessoas, por exemplo, que é um jovem que é eliminado pelo seu crime do alto da rocha Tarpeia. Então, essa rocha Tarpeia ficou assim famosa. E é usada como um exemplo no mundo
do que pode um Estado fazer. Né? Próximo slide, por favor. Ainda agora, em 2012, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, ele usa esse conhecimento num dos seus despachos, dizendo que se lançavam para a morte do alto da rocha Tarpéia ao arbítrio de alguns crianças consideradas fracas ou debilitadas. E entrava nisso, dependência de droga, na época não sei se existia, mas então usuários de outras coisas, bêbados, etc. e tal. Então, na realidade, os dois estados estão colocando em ação algo que tem cerca de 2.000 anos ou mais. Né? Próximo slide, por favor. Eu trago aqui o oposto, não aqui no Brasil, mas a experiência europeia que usa muito isso. Né? Isso é uma sala de injeção, onde se procura fazer que o dependente de droga não se contamine e não tenha comorbidades. Né? Então, na realidade, o que você vê é um técnico em saúde que acompanha o jovem que vai se injetar, ele recebe todos os aparelhos, todos... Aí, obrigado. Vamos ver aqui se vai funcionar. Isso, né? E ele, então, o Estado só não fornece a droga, fornece a seringa, o garrote, o local para a pessoa ficar, e o técnico acompanha. No caso é muito interessante, isso foi, não faz muito tempo que eu estive lá nessa faculdade, de Montpellier, na França, e a técnica, inclusive, ela estava fumando durante o seu trabalho, né? Mostrando como pode ser diferente. Eu achei isso errado, mas ela estava lá para fazer todo o demais que era necessário. Próximo slide, por favor. Então, na realidade, nós temos duas estratégias para atingir o mesmo objetivo. Um que seria internação compulsória, que basicamente é restrição de liberdade e coloca o indivíduo à força num dado local, onde ele vai receber tratamento, e outro, redução de danos, né, para que procura fazer com que a pessoa se trate as suas comorbidades através do consultório de rua, que no local que eu vi, eu convivi, procura convencer que esse dependente chega até a unidade básica de saúde, onde ele recebe tratamento para comorbidades. Não há uma tentativa forçada de fazer com que esse doente ele pare de usar a droga, porque é extremamente difícil esse trabalho, e levaria praticamente a uma queda realmente de êxito. Próximo slide, por favor. O próximo, por favor. Bom, se vocês pensam que foi feita alguma novidade, no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, vocês estão enganados. Em 1921, foi publicada uma lei federal, que está aqui o número, que tinha no seu artigo 6º. O Poder Executivo criará no Distrito Federal um estabelecimento especial com tratamento médico e regime de trabalho, tendo duas seções, uma de internados jurídicos e outra de internados voluntários. Internados jurídicos é determinação, então, da lei que manda o indivíduo à força ser internado, né, Brasil? O Distrito Federal, na época, era o Rio de Janeiro, né? Próximo slide, por favor. E no Brasil, esse movimento começa a surgir mais ou menos em 1920, essa lei de 1921, com a vinda da Alemanha de psiquiatras brasileiros que foram se especializar na Alemanha. E lá aprenderam a ascensão de Hitler e aprenderam o sistema draconiano de lidar com os inferiores, os judeus, os eslavos, os negros, os ciganos, os deficientes mentais, os deficientes físicos, prostitutas, etc. e tal. Que era um regime que procurou exterminar também com essa, entre aspas, escória da humanidade. Porque esse regime, na época, pretendia que a raça que devia dominar o mundo era a raça, então, rigidamente sadia. E vocês veem aí, esses brasileiros, eu não cito o nome, estiveram na Alemanha, aprenderam isso, voltam
E aqui eles citam dois nomes que eu só vou citar daqui a pouco. E outros expoentes da cultura psiquiátrica brasileira lançam os fundamentos da Liga da Higiene Mental. A Liga da Higiene Mental, aqui em 1920, 1930, ela procurava realmente trancafiar o doente mental, trancafiar o usuário de droga em prisões que eram chamados, então, na época de colônias, né? Eu acabei de ler um livro, A Colônia, o Genocídio Brasileiro, da colônia de Barbacena. Em 10 anos, exterminaram 60 e tantos mil doentes que lá foram exterminados e se vendiam até os cadáveres. Vale a pena ler esse livro, O Genocídio de Barbacena, em Minas Gerais. Bom, próximo slide, por favor. E aí, eu vou citar, então, que em 1930 e poucos ainda continua a internação compulsória por um outro decreto de 1938, tá? 1938, que tem 2 artigos. O artigo 27, a toxemania ou a intoxicação habitual por substância entorpecente é considerada doença de notificação compulsória. E o artigo 29 volta novamente. Os toxicômanos ou os intoxicados habituais por entorpecentes, por inebriantes, em geral por bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não. Isso, então, em 1938, nós tivemos essa regime durante o regime do Estado Novo na Brasília. Próximo slide, por favor. E aí eu quero chamar a atenção pelo nome de Franco da Rocha, que é o nome do aparelho que existe em São Paulo, que é o Sanatório Franco da Rocha, um grande hospital. Foi fundado por esse doutor que trabalhou realmente na Alemanha. E ele comenta a respeito de pessoas que não utilizam por tóxico, inclusive a anfetamina, com essa frase: esse pessoal que se lança ao vício dos tóxicos é quase só composta de gente que não presta, gente que tem dinheiro, mas não tem ideais nem objetivos elevados da vida. E esse grande psiquiatra, que eu até hoje, fala o termo assim: o vício constitui, nesses casos, uma espécie de eliminação automática de gente quase inútil. Ou seja, é muito claro a visão, então, que a saúde pública, a psiquiatria brasileira, ditada pela Liga de Higiene Mental, com origens na Alemanha, quando Hitler começava a assumir o poder, dominava, então, a psiquiatria. Próximo slide, por favor. E aí eu comento alguma coisa, como era a política sobre drogas, sobre, por exemplo, o que foi dito lá, num artigo, Política Criminal sobre Drogas, que foi, esse jurista comentou isso em São Paulo. É inimaginável que uma lei antitóxico seja constituída fora da perspectiva do Estado democrático de direito. O enfrentamento deve dar-se exclusivamente nos marcos da constitucionalidade, sobretudo em respeito aos direitos fundamentais e garantias do cidadão, inserida no texto da Constituição da República. O crime acaba vencendo, na medida em que o Estado renuncia ao direito e imita seus inimigos. Isso é uma frase muito importante que nós tenhamos em mente também, né? Próximo slide, por favor. E aí eu quero comentar, então, mais uma coisa sobre o crack, a epidemia do crack, se ela existe ou não existe. Será que aqui eu consigo falar? Se ela existe ou não existe. E eu estou com uma gripe danada e eu estou me sentindo um pouco... eu acho que eu vou sentar, né? Estou com um pouco de dificuldade de ficar de pé. Eu sento aqui, Não, pode deixar eu. Obrigado, viu? Agora está certo. Obrigado. Bom, vocês sabem que o que ganhou a mídia e foi propagandeada por meses, com muita ênfase, é a epidemia do crack. Há uma epidemia de crack. Eu vou mostrar um trabalho da doutora Solange Napo,
em que ela discute isto, né? E foi publicada recentemente, agora em 2012. Então, vamos ao próximo slide, por favor. Esses são dados do Sebride, em levantamentos nacionais que nós fizemos no ano de 2004 e comparamos com os resultados 6 anos depois de 2010. Tanto o uso na vida de cocaína, de crack, como no uso frequente. Aqui é ter experimentado, aqui é usado pelo menos 20 vezes por mês, né? Ou seja, quase que diário. Se nós olharmos os dados do Brasil, todas as capitais, as 27 capitais, 0,7% da população consultada disse ter feito pelo menos uma vez o uso da cocaína, do crack, aqui é crack, e 6 anos depois continua exatamente a mesma coisa, 0,7%. Não houve aumento. Populacional. Que nós pudéssemos dizer isto do ponto de vista de uma estatística, né? De uma epidemiologia. O que houve foi que em algumas cidades, principalmente do Nordeste, houve um aumento de lá para cá. Não em todas, mas nessas em que houve aumento ou diminuição, a gente cita aqui, não é para ver. Por exemplo, Teresina de 0,7 salta para 1,7. Esse aumento é estatisticamente significante. O uso intensivo não houve variação nenhuma. Bom, isso não é epidemia. Próximo slide, por favor. Mas falou-se que era epidemia. E qual a consequência para a população em geral da palavra epidemia? Se alguém viveu a epidemia de meningite que houve no Brasil, realmente, sabe o que é isso. Epidemia gera medo na população. Na epidemia de meningite em São Paulo, você via as ambulâncias saindo dos postos de saúde, dirigindo-se aos postos de tratamento, né? Ai, obrigado. Obrigado. Tá bom. Bom, quando saiu a ambulância, então, de um posto de saúde para ir para um determinado lugar onde ia haver a vacinação, dezenas de carros com crianças dentro ficavam ali desde as 7 horas da manhã à espera do transporte dessa vacina para os locais de vacinação. Eram pais que levavam suas crianças atrás na tentativa de vacinar. E chegavam lá e tumultuavam, porque eles queriam de toda maneira fazer, então, a vacinação. Do medo gera-se o pânico. E de um pânico, o Estado tem toda a facilidade de tomar atitudes drásticas, né? Isso é uma coisa que a gente conhece. Então, toda vez que se fala em epidemia, nós temos que estar preparados para a reação da população através do pânico e a população aceitar qualquer tipo de movimento por parte do Estado. Como eu acho que aconteceu com a internação compulsória, que inclusive é bastante antiga. Próximo slide, por favor. E aí eu passo agora a mostrar o que algumas instituições têm feito, né? A Abrande, por exemplo, soltou um enunciado, uma denúncia, protestando contra essa internação compulsória. Mas o que eu quero para o próximo slide, por favor? É a Prefeitura de São Paulo, não aparece lá em cima, né? A Prefeitura de São Paulo oficialmente protesta contra a internação compulsória, porque quando foi lançada da seguinte maneira. UTI do crack, vocês vão lendo então, e quem em São Paulo foi o responsável foi um psiquiatra, né, que diz o seguinte: a integração compulsória é estigmatizada, tecnicamente, contudo, garante bons resultados, e é uma das manias mais efetivas de lidar com dependência. Esse psiquiatra foi meu aluno, eu o respeito, ele tem o direito de mandar a opinião, mas eu absolutamente concordo, porque nem sequer ele tem dado para fazer isso que ele falou, né? E o serviço vai se chamar Unidade de Atendimento ao Dependente, junto à Prefeitura de São Paulo.
Então, vamos ver como é que a Prefeitura de São Paulo diz. O próximo slide, por favor. A Prefeitura de São Paulo simplesmente diz: é incorreto afirmar que a UNAD, que é essa unidade de atendimento aos dependentes, aposta na internação à força. Eles não consideram isso, dizem que não aceitam, e diz que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável técnico e gestor integral das ações de saúde mental no território, incluindo essa UNAD. Desautorizou totalmente lá em São Paulo. O próximo slide, por favor. Esse psiquiatra é da Unifesp. E a Unifesp não tem um único local de tratamento de dependente, tem 4. E os outros 3 ficaram muito bravos quando foi lançado esse projeto, dizendo que foi a Unifesp que teria feito isso. Então, a pró-reitora de pesquisa, pró-reitora de eventos, né, ela protesta, né, completamente conforme está escrito aqui, né, que, na realidade, os outros centros de tratamento de dependência de drogas da Unifesp não partilham da opinião desse outro. Então, ele está absolutamente isolado. Próximo slide, por favor. E uma coisa impressionante, pela primeira vez eu vi as Nações Unidas emitiram um parecer extremamente severo, condenando o Brasil e outros países por estar fazendo esse tipo de coisa, né? É com grande preocupação que tem sido observada a manutenção de centros de detenção compulsória e reabilitação dos usuários de drogas, onde as pessoas presumem fazer uso de drogas ou de apresentarem quadro de dependência química, são detidos sem qualquer avaliação do ponto de vista legal ou da saúde, em nome de tratamento, entre aspas, ou reabilitação. São 10 entidades das Nações Unidas, praticamente todas elas. O próximo slide, por favor. Continua ainda nessa declaração. As prisões, a privação de liberdade de forma arbitrária é uma violação inaceitável das normas internacionais reconhecidas de direitos humanos. As entidades da ONU, que se definem abaixo, que assinam essa declaração, fazem um apelo aos estados que mantêm em operação centros de detenção compulsória e reabilitação de usuários de drogas para que fechem essas instituições e imediatamente liberem as pessoas detidas. Então, essa condenação internacional, feita agora muito recente, contra o que está acontecendo aqui no Brasil pela internação compulsória. Próximo slide, por favor. Né? E mais uma coisa que eu gostaria de citar, esse é o meu último slide, é o seguinte: isso foi agora, antes de ontem, saiu no jornal Folha de São Paulo. Esse assunto está entrando como tema da agenda política e da eleição que vai ocorrer no estado de São Paulo agora, no ano que vem, né? Gestão Haddad, que é o prefeito atual de São Paulo, reduz leitos para internação de viciados. Já levou ao corte de 100 vagas que foram criadas. Quer dizer, obviamente está sendo dito na imprensa, está vendo o que está fazendo o prefeito de São Paulo, que é de um determinado político, e que o candidato desse partido político vai se candidatar, não façam esse voto. Então está entrando isso na política, que eu acho extremamente sério esse aspecto. Então, basicamente, eu acho que é esse último slide que eu queria comentar, é um alerta que a sociedade, eu acho que vão começar a fazer, de que não se pode aceitar uma lei federal aonde se instaura a nível nacional a esses centros de tratamento compulsório. Eu acho que isso é condenado por praticamente quase todos os centros. O professor Dartil Xavier, que deve falar amanhã, ele, por exemplo, é um dos que assina todos os documentos
contrário à internação voluntária, como o CEBRID também fez. Pode, acho que o último slide. Eu acho que é uma frase interessante para a gente entender um pouco sobre drogas, né? Foi uma frase dita por Freud. O ser humano inventou a ciência para explicar o mundo, a arte para embelezá-lo e a droga para suportá-lo. Então, essa frase eu acho extremamente importante, porque droga está no mundo, não vai acabar, nós sabemos que temos que lidar, e essa teoria de tolerância zero para droga é completamente irracional, né, para ver. E a última coisa que eu diria é o seguinte: se quiserem conhecer talvez a mais antiga citação sobre dependência de drogas e intoxicação pelo álcool, é só procurar a Bíblia. Na Bíblia está descrito na Gênesis, eu não sei o número, mas eu acho que não tenho mais esse slide, né? Exatamente o seguinte: e Noé, o nosso Noé, da Arca de Noé, né? Embebedando-se de vinho, ficou nu e entrou na sua tenda. Não sei que forró-bodó ele fez lá dentro, né? Mas realmente é um ato que a gente descreve isso desde a Bíblia. Para ver. É isso que eu tenho que dizer. Eu peço desculpa, eu estou falando com dificuldade por causa dessa dica. Muito obrigado. Tá ok, mas por favor, não faça assim, não. Eu vou ter que sentar aí, ó. Eu posso debater, se eu puder. Eu espero que o pessoal tenha piedade. Eu vou levar. Vai, aí. Fernandes, quebra o protocolo ou não quebra? O professor queria abrir um pouco para debate, se for possível. Vocês estão animados assim para debater um pouquinho? Uns 15 minutos? A gente tem ainda mais uma atividade, não tem? Não, tem aqui, tá bom, obrigado. Hoje, várias. Vamos até de madrugada, então, pelo jeito. É assim, né? Não, pode deixar. Então, assim, eu acho que eu perguntei para o professor se ele estaria à disposição para a gente debater um pouquinho com ele. Ele falou que sim, mas acho que como ficou muito claro, né, a gente tem uma disposição muito grande para estar com a gente aqui, mas eu queria, então, deixar um tempo menor, no máximo uns 15 minutos para a gente debater. Então, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, de maneira bastante sucinta, para a gente poder realmente aproveitar ao máximo. Então, peço para vir aqui à frente. Tem um microfone sem fio que pode... Tem aqui, né? Peço que se apresente, o nome, o local, e uma pergunta rápida. Olá, meu nome é Igor, eu sou doutorando aqui na Universidade Federal da Bahia. E a pergunta que eu queria fazer para o professor Carlini é o seguinte: professor, essa política de internação compulsória, ela é fruto, pelo que eu estudei do assunto, que eu pesquisei, de uma campanha ou de uma espécie de movimento que vem há décadas sendo feitas pelos donos de comunidades terapêuticas, inclusive com entidades representativas das comunidades terapêuticas, ou seja, isso é um trabalho que vem há muito tempo acontecendo. E parece que a propalada, o pânico da epidemia do crack deu o momento em que eles puderam realmente obter a vitória deles. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa história, dessa mobilização das comunidades terapêuticas em torno do aumento do seu poder. Obrigado. Tem mais alguém que quer perguntar? Já para... Um de cada vez? Então, por favor. Tem um microfone sem fio aqui, não é mais fácil levar o sem fio? Tem um sem fio. Ah, tudo bem. Ela está vindo aqui. Guardar as perguntas, duas seguidas. Bom, meu nome é...
Meu nome é Cláudia Henschel, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E a internação compulsória, ela faz parte de uma portaria associada à Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica. E, na época, essa portaria foi criada justamente porque, entre o projeto de lei Paulo Delgado e a 10.216, houve uma pequena mudança no texto, e então houve a necessidade de se criar essa portaria. E acho que, de alguma forma, dá continuidade ao que o colega falou anteriormente, que é no sentido assim, do uso atual de uma regulamentação da internação. Porque essa portaria foi criada justamente porque não se fazia a regulamentação das internações antes da reforma. Então, ela, de alguma forma, ela legisla e dá limites às modalidades de internação. E mais um comentário no sentido de pensar a internação compulsória hoje quase que como uma subversão da conquista da reforma psiquiátrica, né? Mais nesse sentido, sim. Bom, eu vou procurar responder. Na segunda vez você fala. Hã? Na segunda vez você fala. Deixa eu responder as duas. Bom, eu queria responder o mais brevemente possível, até mesmo porque eu preciso deitar, eu estou realmente meio zonzo. Olha, eu fiz parte do Conselho Federal de Entorpecentes, antes da existência da Senad e do CONAD agora, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no Ministério da Justiça. Naquela época, uns 10, 15 anos atrás, a gente visitou, eu fiz parte de uma comissão que visitou várias comunidades terapêuticas, geralmente de evangélicos, mas tinha de católicos também. Naquela época, eu achei que eu fiquei muito impressionado por duas coisas. Algumas comunidades terapêuticas meramente comerciais, que inclusive usavam os dependentes que lá ficavam internados por 6, 8 meses, num trabalho quase que escravo, sem dar condições adequadas, né, e cuidados adequados. Outras que eu vi, eu fiquei muito maravilhado com a vontade, a força de vontade, a solidariedade que você percebia existir naquele ambiente. E aí eu quase que também, na hora, eu falei, gente, isso é igual os hospitais psiquiátricos. Se vocês visitarem os hospitais psiquiátricos, ou clínicas psiquiátricas, vocês vão ver que tem algumas ótimas, e tem algumas que envergonham a medicina e envergonham a psiquiatria. Então eu não vejo grande diferença em termos de cuidados dados, né? O fato de ser agora as comunidades terapêuticas ter utilizado o problema. Elas tinham que fazer isso, porque várias dessas pessoas acreditam e fizeram. O mal é a gente ser levado por isso. E ficar, como foi dito aqui, cada vez mais, até o nosso Congresso deixou de ser laico. Né? O nosso Congresso está com uma força política cada vez maior. Outra coisa que eu acho importante, eu sou médico, eu sou professor de medicina há mais de 50 anos. Até hoje leciono muito intensamente psicofarmacologia para os meus alunos do 2º e 3º ano do curso de medicina da Escola Paulista de Medicina. E eu estou cada vez chegando mais à conclusão que a medicina é uma coisa muito importante para ser lidada só por médico. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque a medicina não pode ser a total dona da saúde. Ela tem que entender que tem outras áreas do conhecimento humano que tem que ter participação nos problemas humanos, né? Entre os quais a dependência de droga. Então, querer resolver um problema só através de internação, através do centro de saúde, para mim é completo erro de muito tempo e que nós estamos repetindo mais uma vez. Né? É aquela coisa, daquele ditado que se diz do interior de Minas, né? É melhor andar à toa do que ficar sentado à toa. Quer dizer, pelo menos caminhando, pode ser que eu encontre uma avenida, encontre um caminho. A parte que eu sentar, ficar imóvel, sem fazer nada, nunca nós vamos resolver esse problema. Então, eu acho que, em tendo noção desse aspecto,
é que realmente quem deveria agir, né? Contra o problema da lei, eu não entendi bem a sua pergunta, né? E a única coisa que eu sei é que você tem uma lei no papel e você tem uma lei sendo aplicada, ou não aplicada. E quando uma lei que está no papel, nós temos qualquer modificação que facilita o emprego dessa lei, sem os devidos cuidados, e fazemos com que, por exemplo, entre agora, não mais o papel puro do assunto que a lei rege, mas um assunto que é econômico e que procura fazer com que essa lei seja empregada com fins escusos, isso é profundamente errado, né? E isso nós estamos cheios de exemplos de leis dessa ordem, que elas ou não são empregadas, ou são empregadas quando dá margem a lucro. E isso não devia ser o papel de uma lei. Som, teste. Falhou aqui. Som. Tá. Eu acho que nós vamos encerrar, então. Né? Acho que fica... Professor Calini, queria agradecer realmente imensamente a tua contribuição, agradecer duplamente, né, por ter vindo e mesmo no estado febril. Não, eu já estou ficando. Eu queria pegar o conhecimento, não a gripe, mas tudo bem, já que não veio o conhecimento, eu pego a gripe pelo menos, não tem problema. Mas realmente agradeço, acho que o senhor trouxe uma visão realmente ampla e contribuiu para que a gente consiga entender essa questão não só de maneira pontual, mas de maneira realmente bastante sistemática. Agradeço. Então, obrigado. Pessoal, vamos encerrar essa participação do professor Calini. Deixa eu só dizer uma palavra pois final. Eu estou agora numa fase de fazer o que eu bem entendo. Então, nós estamos agora fundamos lá no Sebride um chamado Boletim Maconha Brás. Este nome, ele é provocativo de uma ironia que a gente recebeu quando a gente sempre lutou para ter a maconha como medicamento. Então, que seja reconhecida a maconha como medicamento. E quando nós declaramos isso publicamente, esse mesmo psiquiatra que foi meu aluno, foi no jornal e disse, ele não quer nada mais do que simplesmente fazer uma UE tal, falando de maconha medicinal, para poder dar o liberou total e criar uma maconha Brás. Falou isso, saiu no jornal. Então, nós criamos o boletim. Eu estou deixando aqui para você distribuir. Os primeiros 20 números, o primeiro número, né? São 20 exemplares. Quem tiver interessado, depois a gente pode mandar. É só mandar um nome pelo e-mail. Tá bom? Pode deixar. E muito obrigado. Obrigado, professor. Foi um encanto.